Boa noite. Oi, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula gratuita da Inove Capacitação. Esta semana estamos com um intensivo de aulas com diversos temas para a área de licitações e contratos. E sempre é uma alegria tê-los aqui conosco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, a gente já tem algumas pessoas conosco. Kelly, Hildo, Renata, Priscila, Yolanda, sejam bem-vindos. Eu vou pedir para vocês compartilharem este link com mais 3 pessoas que atuam na equipe de vocês, ou compartilha lá no grupo da sua instituição, porque este tema, inteligência emocional, ele serve para todos os nossos queridos servidores públicos de todas as esferas, né? A gente pode aplicar não só no trabalho, mas em todas as áreas da nossa vida. Isso vai refletir em todas as áreas da vida de cada um de vocês que vão assistir esta aula. E o agente público não fica de fora desta necessidade. A gestão das emoções é muito importante para que um trabalho seja feito com excelência, com eficiência, para ter uma boa liderança, para ter uma boa equipe, para executar o seu trabalho com excelência. Você precisa ter inteligência emocional. E eu convidei o professor Francisney Liberato, que hoje é mentor, é especialista em inteligência emocional, é coaching, é auditor do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso e ele tem muito conhecimento com pessoas, porque ele liderou muitas equipes e é um grande especialista nesta área de inteligência emocional, escreveu vários livros sobre o tema, até estou com o livro dele aqui na minha mesa. Deixa eu mostrar para vocês que eu ganhei de presente dele, Inteligência Financeira, e ele vai falar um pouquinho das obras dele aqui também. E por ele ser um especialista, um mentor em inteligência emocional e ser servidor público, ter esta experiência na prática, essa vivência na prática, no dia a dia, fazendo a gestão das emoções no tribunal, eu convidei ele para falar um pouquinho sobre este tema com propriedade, porque um dos diferenciais da Inove é que ela traz capacitação na prática. Então, a gente atua com professores que atuam no seu dia a dia com o tema que eles ministram para a gente. Por exemplo, o professor Francisney vai falar de inteligência emocional. Ele liderou equipes, hoje não, eu acho que ele não lidera mais, ele vai falar um pouquinho aqui, mas liderou grandes equipes, dá treinamento nos dentro do tribunal. Então, ele vai contar aí um pouquinho da história e vai dar uma aula aqui para gente sobre inteligência emocional. Então, vai ser uma aula, tá? Então, convida todo mundo aqui para o YouTube e venha fazer parte desta transformação do seu órgão público e da sua vida, principalmente, porque a gestão das emoções é saúde mental. Então, a saúde mental é uma das coisas que você precisa olhar. Francisney, seja bem-vindo a mais uma live, uma aula aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença, professora. É sempre uma honra recebê-lo na Inove, né? Eu sempre falo, Francisney, ele faz parte da história da Inove. Foi o primeiro treinamento que a Inove ministrou foi com o professor Francisney há 8 anos atrás. Então, é sempre muito gratificante recebê-lo aqui. Professor, eu gostaria de saber o que você trouxe para nós aí sobre inteligência emocional, sobre gestão das emoções, principalmente na área de licitações e contratos, nas equipes de licitações e contratos, neste momento com
a aplicação da nova lei de licitações, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho também desse assunto e falasse um pouquinho também da inteligência emocional em todas as áreas da nossa vida, o porquê que precisamos buscar a inteligência emocional todos os dias. Ok, boa noite a todos que estão aí conectados online no YouTube. Sejam bem-vindos. Estamos aqui em parceria com a empresa Inove Capacitação, por intermédio da sua representante Vanessa. Estou muito feliz pelo convite para a gente tratar deste tema que é relevante para as nossas vidas, sobretudo posteriormente à pandemia. Todos nós sofremos com grandes impactos no que tange às emoções, as gestões da emoção. É fácil gerir as emoções? É claro que não. Mas é impossível? Não é impossível. Aqui é um detalhe muito importante que nós podemos treinar as nossas emoções para atingirmos a performance da nossa vida. Mas por que é importante gerenciar as nossas emoções? Para que nós possamos ter uma vida melhor, mais feliz, uma vida que realmente vale a pena ser vivida, uma vida que a gente tenha paz de espírito, uma vida que a gente consegue lidar com as pessoas. Então, nós iremos tratar sobre isso neste tempo, é, sobre algo relevante para mim e para você. Para isso, Vanessa, eu vou projetar aqui os slides, que aí fica melhor para a gente fazer o acompanhamento. Preparei os slides aqui. Ok. É, como que vai fazer quantas perguntas? Se quiser, fique à vontade, tá, Vanessa? Não sei se o pessoal online quiser fazer pergunta, fique à vontade, nós estamos aqui para gerenciar, né, essa explanação rápida, mas que é grande para as nossas vidas. Eu denominei do nome de o poder da inteligência emocional. Por que eu digo que é poder? Porque antigamente nós falávamos o seguinte, a sociedade de uma forma geral, para ser um grande presidente de uma instituição, um grande gestor público, um gestor de uma multinacional, um CEO, precisava desenvolver o aspecto do QI, consciente da inteligência. Mas essa inteligência é voltada mais para a razão, para a racionalidade. Só que hoje mudou isso. Não basta apenas nós conhecermos o aspecto racional do cérebro, nós também precisamos gerenciar e entender melhor os aspectos emocionais, o que é da nossa vida. Então, Francis Ney quer dizer que nós temos dois cérebros. Isso, eu e você temos dois cérebros, um racional e outro emocional. Por isso é necessário que ambos os cérebros sejam conjugados para o mesmo sentido, sejam desenvolvidos. Por isso que é um poder. Porque um grande presidente, um grande gestor hoje, um presidente de uma comissão de licitação ou gestor do seu órgão, ele não pode mais entender só da parte legal, matemática, lógica. É preciso também entender o aspecto da emoção. É preciso entender a lidar com as pessoas, entender as emoções do outro, para que assim ambos consigam trilhar a sua jornada de forma mais sustentável. Então, o poder da inteligência emocional é nós podemos caminhar pelos labirintos da nossa vida, da nossa alma, para desenvolver o aspecto racional, como também o aspecto emocional. Então, eu me chamo Francis Ney Liberato, eu tenho um site aqui, www.francisney.com.br, onde toda semana eu publico ali um texto para a nossa reflexão, ligado à área comportamental, inteligência emocional, liderança, oratória, como estudar, como passar em provas, concursos e outras coisas mais. Você pode ir no meu site, lá no rodapé, e cadastrar o seu e-mail. Toda vez que eu publicar um e-mail, que são todas as semanas, você estará recebendo ali uma mensagem. Também estou no Instagram, Francisney Liberato, no Facebook, YouTube, TikTok, Quai e LinkedIn e outros mais. Beleza? Redes sociais de uma forma geral. Vão lá depois e siga-me, né, nas redes sociais, como também a Inove Capacitação. Bom, aqui é uma síntese do meu currículo, conforme a Vanessa já mencionou. Eu sou auditor do Tribunal de Contas, já
há 16 anos, mas antes de entrar no tribunal, eu trabalhei 3 anos no Ministério Público Estadual, trabalhando ali com a parte da perícia contábil, depois gerente da contabilidade, fui para o tribunal, né, como auditor. Na sequência, trabalhei ali como consultor de orientação fiscalizado, uma espécie de tira-dúvidas de gestores, contadores, procuradores e outros mais. Na sequência, 2 anos como assessor técnico ligado à área de concurso público, processo seletivo público, simplificado e outras coisas mais. Depois, 4 anos e meio como chefe de gabinete no Ministério Público de Contas. Voltei para o tribunal para ser secretário de controle externo, secretário de fiscalização. Depois, chefe de gabinete de conselheiro. E agora estou como auditor trabalhando em sistema home office, por metas home office, que eu acho que é algo bem salutar e que gera mais resultados do que o trabalho presencial. Como formação, sou formado em Ciências Contábeis, Direito, Administração, temos aí pós-graduação, MBA e outras coisas mais, mestrado, enfim. Também sou coach, mentor, escrevo alguns livros da área comportamental, mas antes dos livros da área comportamental, tem esses 2 livros aqui, ó, ligados a concurso público, a parte técnica do concurso público, o primeiro e o segundo. Depois fui para a área comportamental, lançando o primeiro livro, Mude Sua Vida em 50 Dias, que tal começar agora? Como falar em público com eficiência, técnicas de oratória, a arte de ser feliz, pratique diariamente bons hábitos, singularidade, Deus te ama de forma muito especial, de forma muito especial. Autocontrole, saiba como dominar os impulsos emocionais. O que ele faz por você é fenomenal. Reinvente sua vida, é preciso ser melhor do que ontem. Como passar em concursos, provas da OAB, exame de suficiência, vestibular, Enem, processo seletivo e concurso de forma geral. Primeiro, segundo volume. Como falar em público com excelência, técnicas de oratória. Legado, a emocionante trajetória da família Siqueira, da minha família. Liderança, seja líder onde estiver. Ansiedade, como gerenciar e superar os pensamentos sabotadores. Mude sua vida, a versão prêmio. Inteligência emocional, 366 reflexões diárias para uma vida melhor. Manual do concurseiro, Vadimeco. Sabedoria, lições restauradoras para a vida. Discípulos de comuns a extraordinários. Educação financeira, que quer dizer finanças pessoais, psicologia financeira e planejamento financeiro. Então, temos aí 23 livros, sendo 2 da área técnica. Mas vamos falar aqui sobre o tema, né? Aqui, se você quiser pegar uma síntese do que eu vou mencionar neste momento, você pode fazer o escaneamento desta imagem e você vai baixar uma imagem. E lá você vai encontrar algumas frases, algumas reflexões, quiz, perguntas para reflexão e como também desafios para a nossa vida, para a nossa vida. Então, faça a leitura aí deste QR Code e baixe essa imagem, não fique apenas com você. Compartilhe essa informação para demais pessoas que você conhece, beleza? Nós temos que falar sobre inteligência emocional, mas temos que entender o seguinte: tudo na vida ela é treinável. A gente tem que treinar, aprender e aplicar. Vamos entender o seguinte: quando você não sabe nada ou não sabia nada de algum assunto, você não sabe nada. Por exemplo, eu quero aprender a arrumar computadores. Eu não entendo nada da parte de Harvard software de computadores. Então, mas se eu quiser, então aqui quando fala eu quero, entra o aspecto do livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É um princípio muito fenomenal que Deus concedeu para cada um de nós. Princípio do amor. Porque o livre-arbítrio diz o seguinte: é você que decide a sua vida. É você que decidiu entrar nessa live, é você que decide em estudar, trabalhar, não trabalhar, é de você que decide em fazer o que você faz ou também o que você não faz. Então, com base no meu livre arbítrio, eu decidi, eu quero aprender a arrumar computadores. Então, eu quero. Se eu quiser, conforme eu vou estudando, vou aprendendo o que vai acontecendo, eu entro na fase da iniciação. Conforme eu vou aprendendo, eu vou querendo mais, vou pesquisando, vou estudando, vou vendo vídeos,
Vou dialogando com pessoas que entendem sobre o assunto, entro na fase do domínio. E conforme eu vou avançando, ainda eu querendo, eu chego na fase do hábito. Quando você chega na fase do hábito, eu denomino de piloto automático, é mais ou menos aquele momento que você lá atrás resolveu aprender a andar de bicicleta. Você começou a andar de bicicleta, andou um pouquinho, foi lá e caiu. Levantou, dói um pouco, dói um pouco, machucou, mas levantou, continuou andando, caiu, levantou, caiu novamente e foi levantando, caindo, aprendendo. E chegou o momento que você criou um hábito, que você entrou na fase do piloto automático. Quando você entra na fase do piloto automático, sabe o que acontece? Você não precisa mais pensar como fazer. Se hoje, vamos supor, de 10 anos, que você não pega uma bicicleta para pedalar, e aparecer uma bicicleta na sua frente hoje, você consegue pedalar. Por quê? Entrou na fase do hábito. Quando nós entramos na fase do hábito, nós aprendemos bem e a gente não esquece mais. Isso é o que eu denomino de metamorfose da evolução cognitiva, da evolução do conhecimento. Então, Francisney, quer dizer que eu posso aprender a lidar com as emoções? É claro que pode. Ah, mas eu sou uma pessoa estourada, eu não tenho paciência, não tem problemas. A partir de hoje, você pode sair da fase de ignorante e ir para a fase da iniciação, terceiro domínio, e depois chegar ao hábito. Mas tudo isso ele deve ser treinado, tudo isso deve ser praticado. Mas, professor Francisney, nós não aprendemos isso quando éramos crianças, verdade. Você e eu aprendemos a desenvolver o aspecto racional do nosso cérebro. Nós aprendemos sobre português, matemática, fomos crescendo sobre biologia, química, física, escolhemos uma faculdade, nos especializamos nessa área. O que nós aprendemos? A desenvolver o aspecto racional do nosso cérebro, que é do nosso hemisfério esquerdo. E esquecemos de aprender a lidar com as emoções. Você não aprendeu a lidar com o medo. Você não aprendeu a lidar com a raiva, com o sentimento negativo, com a frustração, com o ódio. Você não aprendeu. Por isso que hoje muitas pessoas estão ansiosas, estão desesperadas, estão com vários síndrome do pânico e outras síndromes, estão com depressão, e, consequentemente, infelizmente, algumas pessoas são levadas a vias de fatos mais complicadas para a sua vida, a ceifando a sua vida, a ceifar a sua vida. Então, por isso que é importante gerenciar bem as nossas emoções. Se nós quisermos enfrentar o mundo de hoje, nós precisamos enfrentar bem, aprender bem a gestão da emoção, da inteligência emocional, porque todos nós temos emoções. Alguns destacam-se mais as suas emoções, outros nem tanto. Mas todos nós temos emoções. Emoções positivas, boas, como também há emoções negativas, que não são tão boas, mas que nós precisamos aprender a lidar com essas emoções. Você precisa aprender a lidar com essas emoções. Não é só no trabalho, não é só em casa, não é só no lazer, é em qualquer lugar. Quem sabe você pensa, mas eu sou servidor público, eu não preciso disso, eu só preciso aprender de licitação, contabilidade, concurso público, processo seletivo simplificado e outras coisas, mas só a parte técnica. Não, eu também sou servidor público já há muito tempo, mais de 20 anos. E a gente precisa aprender o aspecto técnico, racional, mas nós devemos aprender também o aspecto emocional. Porque se você não fizer isso, você pode ser um doutor no conhecimento sobre licitação, mas não consegue, não tem forças para ir trabalhar. Não consegue concentrar porque você é uma pessoa muito ansiosa. Não consegue desenvolver um bom trabalho porque você não consegue dormir bem. Está entendendo? Então, você e eu precisamos desenvolver o aspecto racional, como também o aspecto emocional. Emocional. Eu vou passar um vídeo para vocês, eu não sei se esse vídeo ele vai ficar um áudio legal, mas vamos tentar aqui.
para demonstrar que tudo está onde? No nosso cérebro. Por isso que eu falo, é preciso treinar, é preciso praticar. A questão é, que sentimentos mais você tem, positivos ou negativos, Foi considerando os últimos? incrível. Só a Riley e eu pra sempre. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom. Eu sou a alegria. Oi. Pode tirar a mãozinha, muito obrigada. E esse foi só o começo. Depois a sala de comando virou uma feira. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não, cuidado! Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma. Ah, passou. Beleza. Oh, obrigado, valeu, minhas fãs. Minha vez. Oh, papá, abre a boca. Isso é novo. É perigoso. O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Eu salvei nossas vidas. De nada. Riley, se não jantar, vai ficar sem sobremesa. Peraí, eu ouvi ele dizer sem sobremesa. Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Tá. A gente aceita. Depois que você encarar essa... Riley, olha o aviãozinho. O avião. O aviãozinho vai pousar. Então, perceberam aí que esse é um filme da Divertidamente, um filme bem legal que vale a pena depois a gente assistir. Alguns fundamentos, algumas pesquisas para demonstrar para vocês que vale a pena desenvolver inteligência emocional. Segundo o artigo de Harvard, diz o seguinte, que a inteligência emocional é responsável por quase 90% do que diferencia profissionais de alto desempenho daqueles que não possuem um desempenho satisfatório. Então, precisamos desenvolver inteligência emocional. Olha outra pesquisa da Universidade de Yale, dos Estados Unidos. Diz que liderança que possui inteligência emocional eram que colaboradores cuja liderança possui inteligência emocional eram mais felizes, criativos e inovadores. Olha que coisa boa, trabalhar com pessoas que têm inteligência emocional, a liderança. Em contrapartida, 70% daqueles que consideravam a liderança como baixa inteligência emocional possuíam sentimentos negativos. 42,9% dos gestores e diretores consideram a inteligência emocional uma das habilidades mais valorizadas do mercado de trabalho. E quando que surgiu essa inteligência emocional? Primeiramente foi com dois pesquisadores em 1990, chamado John e Peter. Na sequência, quem disseminou ou ampliou esse assunto para o mundo com novas pesquisas é um americano, doutor em psicologia, chamado Daniel Goleman. E o que eu vou falar aqui, eu vou falar dos 5 princípios da inteligência emocional. Para entender a inteligência emocional, nós temos que entender o seguinte: há pilares. Quando você olha essa imagem, você observa que existe aqui pilares, certo? Olha aqui, eu estou marcando, ó, amarelinho. Pilares. Se eu falar para você o seguinte, olha, eu vou derrubar alguns pilares desses. O que pode acontecer? Essa estrutura começa a tremer, ela vai perder o equilíbrio e, com o tempo, pode cair. Então, quer dizer, Francis Ney, que pilares são princípios. Isso, pilares são princípios. Princípios não mudam. Regras pode mudar, pode alterar, pode sofrer variações, adaptações, mas princípios não mudam. Então, princípios da inteligência emocional. Quais são os princípios da inteligência emocional? O primeiro é denominado de autoconhecimento. Então, olhe para dentro de você, por isso que estou colocando aqui autoconhecimento. O quanto você conhece sobre você.
qual é o seu nível de conhecimento da sua vida? Quem é você? Por que que você está aqui? Por que que você faz o que faz? Ou por que que você deixa de fazer o que às vezes você gostaria de fazer? Autoconhecimento. Avalia quais são os seus pontos fortes. Avalia quais são os seus pontos fracos. As ameaças que circundam a sua vida, como também as oportunidades que surgem e que você precisa agarrar. Autoconhecimento é olhar para dentro de você. No livro A Arte da Guerra diz o seguinte: se você se conhece e conhece o seu adversário, você tem 100% de chance de vitória. Agora, se você se conhece, mas não conhece o adversário, você tem 50% de chance de vitória. O inverso também é verdadeiro. Se você conhece 50% do seu adversário, mas não te conhece, 50%. Agora, se eu não me conheço, e eu também não conheço meu adversário, eu tenho 0% de chance de vitória. Então, por isso que é importante ter esse autoconhecimento, avaliar quem sou eu. Porque com base no autoconhecimento, como dizia Sócrates, conheça-te. Você precisa conhecer quem é você. A base da inteligência emocional, o primeiro princípio da inteligência emocional é essa autopercepção de nós, esse autoconhecimento, dizendo quem somos nós, quem sou eu verdadeiramente. Aqui tem uma pesquisa que diz o seguinte: 95% das pessoas pensam que são autoconscientes ou têm autoconhecimento, mas apenas 10% a 15% realmente possuem essa autopercepção. Só que, ao mesmo tempo, quando você tem um autoconhecimento, a probabilidade de você ter sucesso é grande. E o inverso também, ele é verdadeiro. Então, o primeiro pilar é autoconhecimento. O segundo pilar é autocontrole. Mais uma vez, olhe para dentro de você. Qual é o seu nível de controle diante das adversidades da vida, diante dos problemas, diante das vicissitudes, diante das calamidades que ocorrem? Quem aqui não tem problema? Você tem problema, eu também tenho problema. Alguns têm mais, outros menos, mas todos nós possuímos problemas. Diante das crises, diante dos problemas, como eu reajo? Aí é autocontrole. Quem sabe alguém fala, Francisney, eu reajo bem. Se a pessoa me xingar, eu vou lá e xingo ela. Se a pessoa me bater, eu vou lá e vou bater nela. Então, aí você não tem autocontrole. Precisa desenvolver, todos nós precisamos desenvolver isso. E esse desenvolvimento, ele tem que ser diário, a cada momento. Nós precisamos desenvolver. Quem sabe alguém te ofende, nós estamos acostumados, aprendemos isso, a humanidade, de forma geral, aprendeu a lei de Talião. O que diz a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Se você bater em mim, eu vou bater em você. Se você cortou meu braço, eu vou cortar o seu braço. Se você está me esculhambando, eu também vou te esculhambar. Então, assim, bateu, levou. Terceira lei de Isaac Newton. É a lei da ação versus a reação. Mas nós precisamos o quê? Equilibrar a nossa vida para não reagir todas as vezes. Por exemplo, se você trabalhou o dia todo, depois de algumas licitações estressantes, chega em casa, quando entra em casa, a sua esposa, exemplo apenas, te ofende de forma barata, sem nenhum motivo aparente. A nossa tendência é o quê? Retrucar. Mas como você entendeu hoje, está entendendo aqui nessa palestra, que é importante dominar as emoções ou os impulsos emocionais. Então, você vai fazer o quê? Algumas técnicas comportamentais. Por quê? Regra geral, nós não conseguimos controlar as emoções, mas nós podemos controlar os impulsos emocionais. O que seria isso? Seria alguns sinais, alguns gatilhos mentais, com base no seu histórico de vida, você observa e vê, olha, se eu entrar para embate, se eu retrucar, com base no meu histórico, a gente vai brigar, vai explodir.
Então, você, com base nesse histórico, nesses gatilhos mentais e emocionais, você começa a fazer o quê? Inspira, respira. Inspira, respira. Quando você faz isso, automaticamente vai relaxando o seu cérebro, beleza? Ou você, quem sabe, pode contar um cachorrinho, 2 cachorrinhos, 3 cachorrinhos, 10 cachorrinhos, 1000 cachorrinhos, mas não reagir. É fácil isso? É claro que não é fácil, mas nós podemos desenvolver. Quem sabe você pode ir ao banheiro, ir ao shopping, fazer uma atividade física, ou seja, eu estou desviando a minha vida dessa seara, desse momento que está tenso. Isso é autocontrole. Isso é autocontrole, beleza? O terceiro pilar é automotivação. Quais são os seus motivos, né? Mais uma vez, olhe para dentro de você. Quais são os seus motivos para agir? Quais são os seus motivos para agir? Olhe para dentro de você. Esquece o pai, a mãe, o irmão, o prefeito, o presidente. Não, olhe para dentro de você e entenda. Quais são os motivos que eu tenho? Motivos é os pressupostos, a fundamentação que eu tenho para agir. Ah, você vai trabalhar, mas você vai trabalhar por quê? Ah, vou trabalhar apenas pelo salário. Isso não vale muito a pena, porque se for só pelo salário, chega um momento que você vai cansar, você vai ganhar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 mil por aí em diante, mas não vai te trazer satisfação. Você tem que ter motivos para trabalhar. Ah, eu trabalho porque eu quero ajudar as pessoas, eu trabalho porque eu quero me desenvolver, eu trabalho porque eu quero desenvolver as pessoas, eu trabalho porque eu quero ajudar a coletividade, prestar um bom serviço como servidor público, como colaborador. Eu trabalho porque eu quero ressignificar a vida das pessoas. Então, perceba que muda completamente a forma de ver as coisas. Se você, eu pergunto para você que está aí online, quais são os motivos para trabalhar? Coloque aí no chat, faça um comentário aí, o porquê que você trabalha, o porquê que você estuda, quais são as suas automotivações. Coloque aí no chat, vão colocando aí para a gente verificar como está. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, para ter inteligência emocional são os pilares. Nós já falamos autoconhecimento, falamos também do autocontrole. Automotivação. Automotivação. Aqui ainda tem algumas dicas de que nós podemos utilizar conforme a revista Segredos da Mente, que diz o seguinte, para melhorar a motivação, a automotivação, faça um levantamento detalhado do que você deseja para a sua vida. Tudo o que eu quero para minha vida, quais são os meus sonhos, quais são os meus propósitos, quais são os meus objetivos de vida, beleza? Com base nisso, trace um caminho, faça um planejamento daquilo que você quer e daquilo que você não quer, mentalizando, inclusive, aquilo que pode dar errado. Aí você faz um planejamento de forma mais robusto do que vai acontecer, do que eu quero e também do que pode não acontecer conforme as ciladas e oscilações da vida que todos nós estamos sujeitos. Então, trace tudo isso, planeje isso, conviva com pessoas que possam animar você, pessoas boas, pessoas que querem te ajudar, pessoas que te elevam, não pessoas que só te deixam para baixo. Tá? E outra coisa muito interessante, comemore, se você colocou como meta para estudar 10 horas por dia, você conquistou, comemore. Se você tem como meta em finalizar 3 processos de licitação por semana, comemore. Se você tem como meta fazer 3 vezes atividades físicas durante a semana, comemore, porque você cumpriu aquilo que prometeu. Isso vai desenvolvendo um padrão mental mais sustentável, mais eficiente, mais duradouro, mais tranquilizante e que vai te gerar mais felicidade, beleza? E o quarto pilar, nós temos aqui, é a empatia. Observe aqui o desenho. Olha aqui, ó, 2 pessoas com cérebros conectados, ou siameses. Se você
se você é uma pessoa, né, tem um irmão que nasceu dessa forma, conforme a imagem, teve as mesmas experiências de vida, as mesmas histórias, passou pelas mesmas alegrias, as mesmas frustrações, então eu posso dizer que você tem uma empatia plena. Do contrário, você tem uma perspectiva de empatia. Aliás, você tem uma sensibilização para treinar a empatia. Mas então, o que seria empatia? É essa tentativa, é esse exercício, é esse treinamento de se colocar no lugar do outro. Mas por que que eu faço isso? Por que que faz isso? Para ter mais paciência, para tolerar mais, para tentar entender que naquele momento a pessoa não está relacionando bem com os colegas de trabalho, porque deve ter algum problema pessoal, porque o normal dessa pessoa é sempre alegre, é sempre um colega de trabalho legal para se conviver. Então, para isso que existe a empatia. Se a gente exercitar mais a empatia, perceba que agora eu já não estou olhando para mim como autoconhecimento, autocontrole, automotivação. Agora eu estou olhando para o outro, para o próximo, para terceiros. Esse outro pode ser alguém da sua casa, pode ser pessoas do seu trabalho, do seu convívio social, do lazer, enfim, são pessoas que estão aí próximas a você, próximas a você. Essa é a ideia da empatia. Nessa semana apareceu uma imagem bem interessante, olha aqui, ó, até os animais podem desenvolver isso, ó. Conforme a revista aqui, Época, o Globo, diz o seguinte: crocodilos salvam vida de cão perseguido por matilha. Vários cachorros ali, né, que queria pegar esse animal. Eles disseram que houve uma empatia emocional. Inclusive, foi objeto de estudo esta situação. Olha aqui as imagens, ó. Citação, ó. Aqui, ó, tem um cachorro, a mantilha aqui, aí o cachorro com medo na água, a situação B, o cachorro já começa a se deslocar, a situação C, o crocodilo já aproxima do cachorro para salvá-lo, e ficou bem próximo do cachorro e não o atacou. Então, tem dito aí os especialistas que houve uma empatia emocional. Agora pare e pense comigo, se até os animais possuem inteligência emocional, estão desenvolvendo inteligência emocional, por que nós não podemos ter mais empatia? É para a nossa reflexão, beleza? Empatia. E o quinto pilar, eu creio que seja mais fácil, né? Relacionamento interpessoal. Relacionar com as pessoas é fácil, é fácil. Coloque aí no chat se você acha que é fácil relacionar com as pessoas. Sim ou não? É fácil relacionar com o seu cônjuge? É fácil relacionar com o seu filho? É fácil relacionar com o seu irmão? É fácil relacionar com pessoas que estão à sua volta, com seu chefe de trabalho? Sim ou não? Coloque aí. Eu acho que não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque a gente tem dificuldade de relacionar com a gente mesmo. Então, a gente tem essa dificuldade. E essa dificuldade atrapalha no relacionamento com as demais pessoas. Porque muitas vezes o que eu falo não é o que você está entendendo de forma perfeita. E isso gera ruídos na comunicação e que pode gerar problemas. Problemas. Então, mas para ter inteligência emocional, nós precisamos desenvolver o relacionamento entre as pessoas. Em síntese, nós temos, então, o seguinte: 5 pilares da inteligência emocional. 3 voltados para si: autoconhecimento, autocontrole, automotivação. 4º e 5º, voltado para o outro: empatia e relacionamento interpessoal. Com base nisso, eu posso conceituar o que Daniel Goleman disse, que o indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar as suas emoções com facilidade. Além disso, ele tem habilidades comportamentais para se segurar, para analisar, controlar, analisar e compreender os sentimentos das pessoas e os seus próprios sentimentos. Então, quer dizer o seguinte, que quando eu identifico
identifico com facilidade, identificar, analisar e compreender as minhas emoções, eu tenho 50% de inteligência emocional, que nada mais é que dizer o seguinte: autoconhecimento, autocontrole, automotivação. Quando eu identifico, analiso e compreendo as emoções dos outros, eu tenho mais 50% da inteligência emocional. Isto é, eu vou ter a empatia e relacionamento interpessoal. Com base nisso, a gente fecha o entendimento do que seria essa gestão da emoção, do que seria a inteligência emocional a ser aplicável na nossa vida. E Aristóteles diz o seguinte: qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas eu quero ver você zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e de maneira certa. Isso não é fácil, isso não é fácil. Aí depende de muita inteligência emocional, gestão da emoção, gestão da emoção. No livro O Pequeno Príncipe diz que o essencial, ele está onde? No coração, é no coração. Mas coração em si é só uma bateria para nos manter vivos. Mas coração, aspecto emocional, está aqui, ó, do lado direito do nosso cérebro. Então, para termos inteligência emocional, é necessário observar esses pilares da inteligência emocional. Sendo assim, nós teremos mais resultados para a nossa vida. Essa tese é reforçada pelo livro também do Daniel Kahneman, que diz o seguinte: nós temos dois sistemas, sistema 1 e sistema 2. Sistema 1, ele é rápido, porque ele é rápido, ele é intuitivo, ele é emocional, automático, associativo. Já o sistema 2, ele é devagar, ele é mais paradão, devagar, ele é racional, ele é analítico, ele demanda esforço e também é preguiçoso. Por isso que eu disse há pouco que a emoção é muito mais rápida do que a razão, muito mais rápida. Então, são sistemas. O meu sistema emocional, ele é muito rápido. E o seu também. É mais rápido que a razão. Já o sistema racional, ele é analítico, ele é devagar, ele é age de forma muito mais pausadamente. Por isso que eu digo que nós temos dois cérebros. Essa parte toda colorida, bonita, é a parte emocional. E essa parte branquinha, analítica, cheia de cálculo, é a nossa parte racional. Em síntese, nós podemos ver aqui no desenho que o lado esquerdo do seu cérebro, ele é racional, lógico, matemático, intelectual, temporal, histórico, analítico, linear, sequencial, predomina nos homens, mas não quer dizer que todos os homens são assim. Tem mulheres que são mais racionais do que os homens, certo? Ele é lógico, argumentador, verbal e racional. Já o lado direito, o seu hemisfério direito, ele é intuitivo, criativo, artístico, sensível, atemporal, eterno, receptivo, não linear, simultâneo, predomina nas mulheres, mas não quer dizer que todos são assim. Tem homens que são mais emocionais do que mulheres. Espacial, experimental, intuitivo, irracional, é irracional. Então, diante de tudo isso, nós precisamos desenvolver os dois cérebros, como eu disse, o aspecto racional, como também o aspecto emocional. Tenho que resolver isso, Francis Ney, no meu trabalho? Sim. Eu tenho que desenvolver isso na igreja? Sim. Eu tenho que desenvolver isso no lazer? Sim. Eu tenho que desenvolver isso comigo mesmo? Sim. Eu tenho que desenvolver em qualquer lugar. E isso ele é treinado. Assim como a gente tem planejamento, plano de ação, planejamento estratégico para mudar a gestão, a organização dentro da administração pública, é necessário também ter plano de ação para
gerenciar melhor as nossas emoções, ter plano de ação, por exemplo, para reduzir a raiva, para reduzir o medo. Então, tem que ter metas. E o que você deve fazer para sair de uma situação atual e para uma situação desejada? Esse processo de crescimento. Para que haja esse processo de crescimento, eu preciso ter um planejamento. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, nós precisamos o quê? Desenvolver um planejamento. Porque assim nós teremos uma gestão racional e emocional de forma equilibrada. Ter essas duas mentes, emocional e racional, de forma equilibrada. Nós precisamos das duas coisas. Mas é claro, em alguns momentos você vai precisar de mais razão e outros momentos de mais emoção. Por exemplo, no nascimento do seu filho, você precisou de razão ou emoção? É emoção, porque o momento é propício para isso. Durante uma prova, você está fazendo uma prova de concurso público, você vai precisar, naquele momento, de razão ou emoção? Razão. Não adianta ficar chorando na prova, reclamando, pedindo milagres. Você tem que buscar o que está no seu cérebro, com base naquilo que você estudou. Aí é razão. Então, isso para mim é equilíbrio. Equilíbrio não tem como utilizar os dois ao mesmo tempo, mas da mesma forma, ao mesmo tempo, sempre eu preciso fazer o quê? Este equilíbrio. Em determinados momentos eu vou usar mais razão, em outros momentos eu vou utilizar mais emoção. Emoção. Se eu tenho isso bem definido na minha mente, consequentemente, eu vou ter uma organização mental, uma mentalidade mais produtiva, uma mentalidade mais forte. Isso é ratificado pela Bíblia. Quando a gente olha em Marcos 12:33, diz o seguinte: amá-lo de todo o nosso coração, de todo entendimento e de todas as forças. Isso aqui está falando do amor vertical, que cada um pode ter com Deus. E, adição, amar ao próximo como a si mesmo. Aqui está falando do amor horizontal. Você com as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão ao seu entorno. Então, quando eu faço isso, eu fazendo uma analogia com o que Daniel Goleman disse sobre inteligência emocional, ele diz o seguinte: competências emocionais pessoais é a mesma coisa que ter o amor próprio, que é o primeiro amor. Porque eu preciso me amar primeiro, porque quando eu me amo, isso transborda em mim, expande, eu começo a amar as pessoas que estão à minha volta. Porque, do contrário, eu até posso fazer as coisas, mas vai ser tudo no aspecto frio, no aspecto racional. Não vai ser muito de verdade, vai ser mais fake news. Então, o primeiro amor é o amor próprio, que é denominado de competências emocionais pessoais. E como que eu me amo? Autoconhecimento, autocontrole, automotivação. O segundo amor é o amor ao próximo, amor ao próximo. Competências emocionais sociais. Como eu relaciono com o outro, com as pessoas à minha volta, aí eu preciso utilizar da empatia e do relacionamento interpessoal. Se a gente entender isso, todo esse processo, essa mentalidade da racionalidade e da emoção, andando, conjugando para o mesmo sentido, nós teremos, sim, uma vida melhor, uma vida mais feliz e, com certeza, valerá muito a pena. Então, com isso, a gente passou aqui uma síntese, Vanessa, uma síntese sobre o que é inteligência emocional. Passamos aqui em 45 minutos sobre a importância da inteligência emocional para a minha vida, para a sua vida, a inteligência emocional para o nosso trabalho, seja na licitação, seja como agente público, seja em um concurso público ou qualquer área, em qualquer seara da sua vida, é possível, sim, utilizar a inteligência emocional. Aliás, devemos utilizar a inteligência emocional se nós quisermos ter um upgrade, quisermos um resultado mais satisfatório para a nossa vida, estar no outro patamar,
Então, que vocês possam refletir sobre isso, sobre este assunto, que julgo ser pertinente para desenvolver as pessoas que são servidores públicos, como também aquelas que não são, como a dona de casa, como um estudante, qualquer pessoa, nós podemos utilizar sim essa inteligência emocional que valerá muito a pena para mim e para você. Então, muito obrigado. Passo agora a palavra para a Vanessa e agradeço aí a todos os que estão online participando desta reflexão, desta palestra sobre inteligência emocional. Oi, meu querido. Está me ouvindo? Ouvindo isso? Já apareço aí. Vamos responder essas perguntinhas que temos aqui, Francisney. Ok. O pessoal engajou aqui, deixei para o final as perguntas para a gente poder tirar as dúvidas de vocês aí sobre inteligência emocional. Então, é um tema que veio para ficar e cada vez mais tem evoluído, né, Francisney? A questão da gestão das emoções. E a Renata Garcia trouxe, vou trazer aqui, perguntinha dela primeira. Qual a sua estratégia para produzir isso tudo com inteligência emocional? Acho que ali quando você estava fazendo a tua apresentação, né? Serenidade, qualidade de vida e sem procrastinação. Quanto aconteceu em formato presencial tradicional e quanto em home office? Acho a diferença aí dessa essa tua produção. Ok, beleza. Obrigado, Renata, pela pergunta. Realmente, não tenho dúvidas que a inteligência emocional faz toda a diferença. Isso não só analisando, estudando e observando a minha vida, como também estudando e analisando, como exercendo o papel de líder, que eu fiz isso em muitos anos na minha vida, na área pública e privada também. Eu fazia sempre testes com alguns servidores. Colocava um para fazer um trabalho que duraria em média ali 5 dias úteis, um processo, e outro com com a mesma complexidade de processo, mas dando algumas dicas ali da gestão da emoção, a questão de planejamento, a questão de definir gestão de tempo, produtividade. E com base nisso, eu via que um desenvolvia em 5 dias úteis. E aquele que teve um gerenciamento melhor da sua vida, tanto mental como emocional, ele conseguia desenvolver em 2 dias. Isso só para a gente entender da importância. E na minha vida, eu comprovo isso todos os dias, que até antes da pandemia eu já tinha essa ideia um pouco do home office. À época, trabalhava como chefe de gabinete, então eu já fazia um home office em casa e ia para o trabalho, mas para fazer o atendimento das pessoas, servidores e autoridades, porque eu passava praticamente o dia todo resolvendo problemas. Então, eu tinha que analisar alguns processos antes em casa. Então, eu já fazia uma gestão de tempo, uma produtividade, para chegar no trabalho mais tranquilo, para resolver aquilo. Quando veio a pandemia, eu já estava meio que adaptado a essa situação. É claro que cada pessoa é uma pessoa diferente. Por exemplo, para trabalhar em casa, você precisa ter a autodisciplina. Porque se você não for disciplinado, não for focado, o que acontece? Qualquer barulhinho que aparece na rua, você já quer ir lá e ver, porque nós somos curiosos por natureza. A qualquer momento a gente quer ligar a televisão, quer ir na geladeira, pegar alguma coisa e acaba tendo impacto isso na saúde. Então, nós precisamos gerenciar essas emoções, essa mentalidade, e eu consegui, né? Consigo ainda ser bem produtivo. Eu trabalho bastante, eu estudo, eu viajo, eu me relaciono com a família, eu faço atividade física praticamente todos os dias. Há pouco, antes da live, eu estava num treino de futebol. Ontem eu joguei tênis.
Então, é possível fazer tudo. E o que eu observo, Renato, com o tempo é o seguinte, é uma máxima que eu tenho, que quanto mais eu faço, mais tempo me sobra. Quanto menos eu faço, mais tempo me falta. Isso é uma verdade muito preponderante. Por quê? A pessoa que tem uma mentalidade que ela está fazendo pouco, está mais na zona de conforto, mais de boa, ou não está direcionando para aquilo que ela realmente deseja, quando ela chega para trabalhar, ela vai ter mais dificuldade, porque ela vai ter que passar por um processo de concentração, de produtividade. Já a pessoa que está estudando, que está trabalhando mais, quando ele pega um problema, resolve de forma muito mais rápida e assertiva. Não só rápida, mas com qualidade. Então, nós devemos utilizar essas experiências e aplicar na nossa vida, porque eu não estou aqui querendo reinventar a roda. Eu não quero que vocês que estão aí online ou que vão assistir esse vídeo depois acreditem em mim, não. Mas eu quero que vocês testem na sua vida, façam um teste, observe isso e com base nessa situação, se deu certo, vai aprimorando, aprimorando, aprimorando. Aí você vai estar crescendo e desenvolvimento, que é chamado de mentalidade de crescimento. Espero ter respondido sua pergunta, Renato, mas qualquer coisa, fique à vontade aí para perguntar novamente. Não estou te ouvindo, Vanessa. Vindo? Agora sim. Então, a Renatinha de casa tem várias perguntinhas dela aqui, mas eu vou pular. Eu vou aqui na pergunta do Guapi. Ele fez uma excelente pergunta aqui, que é o objetivo da nossa live. Em uma equipe de planejamento para estudos técnicos preliminares ou comissão de licitação, como agir de forma inteligente para que os outros servidores trabalhem e não só esperem para assinar? Ok, quem fez a pergunta? Guapi. Guapi, Guapi, obrigado aí pela pergunta. Você deu exemplo aí de uma equipe sobre o estudo técnico preliminar, mas também podemos aplicar uma equipe de licitação, uma equipe de concurso público, uma equipe de um processo administrativo disciplinar, uma equipe de sindicância, uma equipe de trabalho de forma geral, ok? Qualquer equipe. A pergunta mais ou menos assim, como fazer as pessoas trabalharem aquelas que não querem trabalhar? Porque a verdade é a seguinte, quem não quer trabalhar, dá trabalho. E isso tem que utilizar muita inteligência emocional. Por quê? Não adianta, se a pessoa tem dificuldade ou não quer trabalhar, não quer produzir de forma conjunta com os demais para se chegar num resultado satisfatório, não adianta o líder ou o responsável chegar e bater de frente, falar, olha, vai ter que produzir, vai ter que produzir, vai ter que produzir, senão vai ter punição. Que para a pessoa isso pouco vai fazer diferença. Pouco vai fazer diferença. Ainda mais considerando o sistema que nós temos no Brasil, que é o sistema da estabilidade no serviço público, para os cargos públicos, para os cargos públicos. Então, nessa situação, é melhor o líder, o responsável, aproximar dessa pessoa que está com uma produtividade abaixo, que só quer assinar, e tentar utilizar a empatia, o relacionamento interpessoal, aproximar dela e, aos poucos, despertar a importância do trabalho dela como servidor público, conforme o nome já diz, que servidor é para servir alguém, nesse caso é o cidadão, e que o trabalho dela tem um impacto não só interno a corpos, dentro da organização, mas tem um impacto muito grande para a sociedade, para o cidadão que paga e que soa bastante para pagar os tributos e pagar os nossos salários. Então, dessa forma a gente começa a despertar, a sensibilizar essas pessoas com o tempo. Isso não é rápido, com o tempo, até chegar o momento da pessoa se tocar e falar, realmente eu preciso colaborar. Ah, mas a pessoa tem dificuldade técnica.
Faz um curso. Não tem curso? Então, você que conhece mais do processo, ensine essa pessoa. Aí vai depender de você também, dedicar tempo para treinar as pessoas. Isso fazia muito com os meus liderados. Chegava, chamava para sentar em reuniões e ensinava. Que conforme a gente vai ensinando, a gente vai padronizando. Mas é claro que cada um tem que ter sua responsabilidade. Tem que ter sua responsabilidade. Então, tem que chamar essa atenção para esse processo de convencimento. Se não tiver como, aí vai ter que utilizar mais o que é chamado aí na administração pública de o poder hierárquico e o poder disciplinar. Mas a gente utiliza a inteligência emocional como processo de convencimento para demonstrar a importância desse trabalho para a coletividade. Ok. É, isso mesmo, Francinei. A gente fez um curso em company para um grupo de policiais militares do estado do Acre e eles vieram aqui para Curitiba e foi bem legal que eles trouxeram bastante exemplos, né, Francinei, de situações que eles passam, os desafios que eles passam no dia a dia. E a inteligência emocional faz totalmente a diferença no dia a dia do servidor público. Então, eu quero deixar aqui para vocês um convite para que vocês levem um curso de inteligência emocional para a sua instituição, porque este curso ele é interessante para todas as equipes, né, que precisam desenvolver um excelente trabalho, desenvolver a gestão das emoções, desenvolver a liderança, né, como liderar uma equipe, como fazer essa equipe produzir, ter produtividade, como ter empatia, desenvolver a empatia. Eu não tenho como tirar o servidor público, não é como uma empresa privada, que eu, né, desligo o colaborador. Não, eu tentei, né, não consegui, eu desligo o colaborador. Não, eu vou ter que conviver com ele ali. Então, eu preciso ter empatia, eu preciso me colocar no lugar dele. E aí eu vi aqui as perguntas aqui do Jeová. O Jeová é de uma Câmara Municipal, Francisnei. E eu acredito que Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Lá não deve ter muitas informações sobre esse tema ou cursos, né, direcionados a essa área. O Jeová diz assim: como se livrar da ansiedade para tudo? Como faço para melhorar minha autoestima? Verdade, temos que aprender a desenvolver o autocontrole. Todos nós estamos precisando desenvolver o nosso autocontrole. E colocou assim: estou precisando desenvolver uma boa automotivação. Como fazer? Então, eu imagino que lá na Câmara não deve estar sendo fácil para ele administrar a vida pessoal. Até a Renata colocou nessa pergunta que você respondeu, né? A vida pessoal com a vida profissional, administrar essas duas áreas. Mas como a gente sente nas palavras de vocês o quanto vocês estão carregados, né, com a carga de trabalho, de responsabilidades, e isso precisa ser trabalhado dentro da sua instituição, precisa ser levado esse conhecimento, não só para o gestor, mas para toda a equipe, para que fique mais leve, para que o ambiente fique mais leve. Eu sou coach também, eu faço sessões com os meus colaboradores, né, de coaching em grupo, para entender um pouco a demanda de cada um, para deixar um ambiente mais leve, para trazer informação. Também levo eles para treinamentos de inteligência emocional, porque se eu não estou bem emocionalmente, nada vai fluir, né? Eu vou ter problema. E aqui com a fala do Jeová, ele foi colocando aqui, eu falei, o Jeová, ó, Apodi, Rio Grande do Norte, Câmara Municipal de Apodi.
Então, Jeová, eu já sentia que quando você colocou outras palavras ali, falei, o Jeová precisa de um treinamento aí de inteligência emocional. Por quê? Para colocar para fora, né, esses pensamentos negativos, aprender a bloquear esses pensamentos negativos, isso é muito importante. Queria saber um pouquinho aí da sua opinião sobre as colocações ali do Jeová. Vanessa, você foi bem assertiva aí com as suas palavras, a sua percepção. São as minhas também, que precisa de treinamento. Nós tivemos aí em Curitiba um curso, foi de 16 horas, falando sobre inteligência emocional, despertando esse autoconhecimento, esse autocontrole, automotivação, essa autopercepção, esse autocuidado, quem sou eu, empatia, relacionamento interpessoal, ainda mais assim, policiais que enfrentam muitas demandas dentro da organização, como também no trabalho ostensivo com a sociedade. Então, precisa desenvolver a inteligência emocional. Mas, para isso, aqui é uma palestra apenas para abrir nossos olhos da importância. Mas, para um trabalho mais aprofundado, aí nós temos que fazer um curso. Faz um curso aí pela Inove, em Company, né? Lá no local, ou em Curitiba, ou qualquer outro lugar, da importância da gente desenvolver isso para fazer uma blindagem do aspecto mental e emocional da nossa vida. Porque se a gente não fizer essa blindagem, todo problema que tem, a gente se desespera. Todo problema que não tem, a gente gera ansiedade. Então, são vários fatores que vai destruindo a nossa mentalidade. O fato de não produzir, de procrastinar, isso destrói a nossa autocapacidade. Então, são pontos assim que é necessário aprofundar, fazer essa imersão para trabalharmos de forma bem racional, conforme vocês estão vendo, conforme eu estou falando aqui. Eu não estou gritando, só cantando música para todo mundo, não. Eu estou falando sobre esse tema porque meu currículo é totalmente técnico, a minha mentalidade predomina em minha razão. Mas eu estou falando daquilo que eu entendo ser necessário e indispensável para o servidor público, para os diretores, estudantes, para professores, para profissionais da saúde, para a dona de casa, para qualquer pessoa. Ela precisa entender esse processo para tornar a sua vida leve. E se eu torno a minha vida leve, consequentemente, eu torno a vida leve da pessoa que está próxima de mim. E assim a gente conjuga para o mesmo sentido e tem um resultado satisfatório, conseguindo, alcançando ali os nossos sonhos, propósitos e objetivos de vida que cada pessoa tem o seu. Lindas palavras. A Keila colocou assim: há pessoas que estão na liderança, não têm perfil algum para o cargo. Faz o efeito rebote. Buscam punir disciplinados e beneficiar desocupados. Como gerir as emoções nessas situações? Ok, Keila? Keila. Keila, obrigado aí, Keila, pela pergunta. Nós precisamos desenvolver não apenas a inteligência emocional, que é um aspecto que eu julgo ser a base para todo ser humano. Um detalhe muito importante. Eu tenho escrito e palestrado no Brasil afora, aí, dando curso sobre esses temas da área comportamental, temas esses que eu digo: inteligência emocional, liderança, oratória, gestão de tempo e produtividade e outros mais. Eu tenho dito o seguinte: nós precisamos gerenciar 5 aspectos da nossa vida, de forma macro: aspecto físico, mental, emocional, espiritual e social. Se eu faço um equilíbrio, uma gestão desses cinco áreas da minha vida, eu consigo ter uma vida melhor, mais feliz. Aqui, apesar dos problemas nunca vão sair, mas eu consigo superar, ter superação, persistência. Agora, quando eu não faço a gestão da minha emoção,
isso ele destrói todas as demais áreas da minha vida. Quer um exemplo? Você estudou, Kira, para um concurso público, 10 horas por dia, durante um ano. Só que no dia da prova, antes de ir para a aula, para a prova, você teve um desentendimento com alguém da sua família e foi fazer a prova dessa forma. Quando você chegou lá, você não conseguiu concentrar adequadamente, você não conseguiu buscar as informações que estavam no seu cérebro, na sua memória, porque as emoções foram lá e destruíram tudo. Então, nós precisamos dessa gestão da emoção para a nossa vida, desenvolver todos esses aspectos. Agora, tem pessoas que ocupam cargos de liderança na administração pública, direção, chefia, e que muitas vezes é denominado chefe. O que é chefe? Chefe é aquela visão mais hierárquica, é de cima para baixo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Só que, para ter resultado satisfatório, não pode ser apenas chefe. Precisamos. Está sendo o som, Vanessa. Vanessa, está sendo seu som. É, e quando você tem em um cargo público uma pessoa que ela tem a liderança como base, princípios da sua vida, ela desenvolve todos os seus colaboradores, alavanca potencialmente todos os colaboradores, ela ajuda, desenvolve, ela treina o colaborador, o servidor, o agente público. É dessa forma que precisamos. Às vezes os gestores estão muito preocupados, a questão de ligações políticas. Olha, fulano de tal conhece o gestor, então ele é nomeado. Só que aí é uma coisa mais matemática, não é uma coisa que vai desenvolver mais a administração pública. Como também a iniciativa privada. O correto é escolher pessoas, visão assim de recursos humanos, RH, escolher pessoas que tenham um perfil para liderar determinadas equipes. Isso é liderança, e não por cargo em si, porque o cargo pouco importa. Inclusive, eu tenho um livro de liderança que vocês podem encontrar. Meus livros estão na Amazon, como também no meu site, francisney.com.br. Lá eu digo, seja líder onde estiver, seja líder da sua vida, primeiramente. Porque se eu consigo liderar minha vida, eu vou chegar no trabalho, eu consigo liderar as demais pessoas. Agora, se eu não tenho uma liderança da minha vida, como que eu vou liderar as demais pessoas? É praticamente impossível. É você um chefe. Aí você é um chefe. Então, primeira coisa, precisa ter a escolha mais adequada das pessoas com o papel de liderança. É a base, é basilar isso. Depois, com base nesse livro, ele vai desenvolver cada uma das equipes, fazendo com aquele que não trabalhe passe a trabalhar. Eu já tive muitas experiências na minha vida de pessoas que, no primeiro dia de trabalho, quando eu era secretário, peguei um exemplo, quando eu era secretário, chegou e falou, olha, eu venho aqui trabalhar, mas eu não vou trabalhar, vou ficar o dia inteiro aqui no org e vou embora, não quero aprender, não quero trabalhar. Aí eu disse para ela, mas para ficar aqui e trabalhar comigo, você vai precisar trabalhar. Não tem como ficar só de boa. Aí ela foi, reclamou lá para a autoridade, que era chegado dela, né? Aí eu fui lá e também falei para a autoridade, falei, ó, eu preciso de pessoas que querem trabalhar. Se não quer trabalhar, mas que esteja à disposição. Estando à disposição, eu vou utilizar a inteligência emocional, o processo de convencimento para a pessoa me ajudar. E foi feito, a autoridade, né, ratificou isso. E essa pessoa não gostou muito da situação, mas com o tempo, ensinando, explicando, sendo educado também, uma coisa muito importante, ser educado, sendo bem humilde, desenvolvendo essa pessoa. Passado um tempo, 2 anos, eu tive que sair e ir para outro cargo. Ela até chorou, não queria que eu saísse. Por quê? Falou, olha, você foi o melhor líder que eu tive na minha vida. Essa é uma pessoa de 40, quase 50 anos, né? Você foi a melhor pessoa da minha vida, me desenvolveu. Eu sou uma pessoa útil aqui para o trabalho. Hoje eu venho trabalhar feliz.
Antigamente não, só não queria trabalhar, eu ficava insatisfeito. Então isso é o papel do líder. Por isso que precisa treinar a liderança. Não só o aspecto técnico. Eu tenho defendido isso já há muito tempo, que desenvolver só o aspecto técnico da licitação, nova lei de licitação, a lei 14.133 de 2021 e outras leis, concurso público e outros temas, tá? Beleza, esse é o aspecto racional, hemisfério esquerdo. E o hemisfério direito? Inteligência emocional, liderança, autoimagem, produtividade. Como que eu gerencio meu tempo para gerar produtividade? Tem pessoas assim de boa vontade que gostam de fazer as coisas, mas não consegue gerenciar o tempo, aí acaba procrastinando. Isso frustra a sua vida, porque outros estão produzindo e ela não consegue. Porque tem pessoas que não conseguem produzir, não estão conseguindo produzir, e tem pessoas que não querem produzir. É diferente. Então tem que aí o papel do líder para identificar, sensibilizar aí, ter sensibilidade para entender esse processo das pessoas e tratá-las de forma cada qual com a sua característica, porque é igual nossos dedos, cada um é diferente do outro. Quando você é líder, cada um é diferente do outro, você tem que tratar de forma singular cada um. Às vezes vai exigir um pouco mais de um, do outro menos, mas até chega um momento que você vai fazer o quê? Equalizar isso. Equalizando isso, todo mundo produz de forma feliz. Você atinge o resultado com sua equipe de forma eficiente e chega no final feliz, leve. E não aquela outra situação do chefe que atinge o resultado, mas está todo mundo desgastado. E tem uma síndrome que tem crescido bastante, que é a síndrome de staff, ou síndrome de burnout, que diz isso. É o esgotamento. As pessoas estão indo trabalhar esgotadas, atingir metas, às vezes esgotadas. Não tem nem vontade de sair de casa. Tudo isso tem que ser avaliado. E o papel do líder faz toda a diferença na vida das pessoas. Francinei, tem alguns comentários aqui sobre liderança, né? Que o líder que os gestores fecham os olhos, né, para aquelas pessoas que não querem trabalhar e que não trabalham, não fazem a sua parte, que ser líder muitas vezes não vale a pena, que às vezes é melhor fazer atividade sozinho do que depender de outros, né? Tipo, já fiz a minha parte. E é sobre isso que a gente está falando aqui, né? Sobre a inteligência emocional. Que numa situação como essa, você tendo inteligência emocional, você vai mostrar para o seu líder que está tudo bem, né? Que eu estou fazendo a minha parte, o meu trabalho está sendo entregue, estou fazendo com bom grado, mas ele vai perceber a diferença em você e vai falar: o que está acontecendo com o Francis Ney, que ele não está agindo mais da mesma maneira que ele agia. Porque existe o vício emocional, né? E o gatilho, ele não está mais agindo da mesma forma. O que está acontecendo com ele? E aí ele vai querer saber, o teu líder vai querer saber o que você está fazendo, que você está mudando os seus pensamentos em relação ao trabalho, em relação à pressão que ele está fazendo com você. E isso é muito importante, é você influenciar o seu chefe, né, o seu líder. Muitas vezes você vai ter que influenciá-lo. E se você não for o exemplo, talvez ele não venha mudar. Então, essa é a minha opinião sobre um caso como esse, porque se a gente esperar o outro mudar para que a gente seja beneficiado, não vai acontecer. Você vai ficar sem saúde mental e não vai, daqui a pouco, estar com uma síndrome de burnout, como o Francinei falou, e se afastando do seu trabalho, porque você não vai conseguir suportar e executar ali o que você tem para fazer se você ficar olhando para o outro. Certo, Francinei? Inclusive aqui, Vanessa, vi aqui um comentário do José Rodrigues.
Isso, Tira, tem do José aqui que eu ia deixar por último. Tem o do tá, Robson mas também. Uhum. eu vou aproveitar esse ponto. Quando eu disse que, na realidade, vocês trouxeram a pergunta, isso é um fato também, né? Nenhuma novidade. E há servidores que produzem e há servidores que não produzem. Isso é um fato, não é só aqui no Brasil, não, é em todo lugar. E também não é só serviço público, é bom que se diga. Temos também iniciativa privada. Quando eu menciono da estabilidade, que tem sim, para o cargo público, a questão da estabilidade, que ela acaba segurando um pouco mais. Mas, Francis Ney, não tem avaliação de desempenho com base no artigo 37, caput da Constituição Federal, o quinto princípio constitucional chamado a eficiência, aquele que foi introduzido pela emenda constitucional número 1998, falei, tem, beleza, tem esse princípio da eficiência. Por isso que todos os anos nós fazemos o quê? Uma avaliação de desempenho, para avaliar as pessoas. Mas na hora de avaliar, você olha ali para o seu colega, geralmente os pares, mais superior ou os subalternos, né? Mais ou menos essa dinâmica, depende do tipo de avaliação. Você começa a observar, ou começa a entrar a emoção ao invés da razão. Por exemplo, o servidor Joãozinho, ele não trabalha tão bem, mas ele é gente boa, conta uma boa piada, é uma pessoa boa para relacionar, vou dar nota 10 para ele. Mas em nível de produção, ele não é bom. Está entendendo? Então, acaba misturando a razão à emoção na hora da avaliação, e muitas vezes ficam servidores aí que não deveriam ficar, eu concordo que não deveriam ficar, que tem que abrir a sindicância, o processo administrativo disciplinar, são medidas extremas, é claro, medidas extremas, mas que, com o tempo, a administração pública, de forma geral, tem evoluído para isso. Ainda não está numa perfeição, não está numa perfeição. Mas, assim, se todas as pessoas que não trabalhassem bem, seu José, não tivessem mais na administração pública, quantos mil servidores que não estariam mais? Para pensar. Só que, muitas vezes, vamos chutar aqui, umas 10 mil pessoas deveriam sair, porque não produzem nada. Quantos dessas 10 mil pessoas saíram? Se você olhar, 30. Então, na prática, só para a gente exemplificar, a estabilidade acaba segurando o servidor na administração pública. E na hora da avaliação, eu sou um corresponsável, eu tenho que ter minha autorresponsabilidade de avaliar corretamente. Todos nós deveríamos fazer a mesma coisa, só que muitas vezes acaba não fazendo. Isso aí. E tem o Robson também, né? Vamos fechar então com a pergunta do Robson. Bem bacana a pergunta dele aqui. Visando aos servidores públicos, qual a melhor maneira de trabalhar e consolidar a inteligência emocional? Quais meios e processos para implantação na empresa? Obrigado aí, Robson, pela pergunta. Eu creio que esta palestra aqui, essa explanação, é um meio. É um meio que nós temos de levar o conhecimento para as pessoas que estão assistindo. Disso aí pode ser replicado para os gestores públicos de qualquer esfera, da União, estados, né, Distrito Federal, como também os mais de 5 mil municípios. É uma maneira. Com base nisso, uma palestra de sensibilização, aí nós temos que entrar no treinamento, que são cursos mesmo, treinar essas pessoas. E depois disso, introduzir políticas de desenvolvimento dentro do recursos humanos para implantar isso de forma permanente e sistemática. Quando eu faço dessa forma, como sistema de um planejamento, execução, correção e o replanejamento, um PDCA, de forma cíclica, eu estou crescendo e desenvolvendo o aspecto da inteligência emocional dentro da administração pública. Mas, para isso, precisa ter o quê? As pessoas que estão aqui, levar para os seus gestores, para os responsáveis, para aquelas pessoas que têm o poder da caneta, a importância disso. Porque não adianta só cumprir metas hoje em dia, precisa cumprir meta que seja satisfatória e com qualidade, e que a pessoa chegue bem no final, não chegue desgastado ou com ansiedade,
com depressão, com síndrome de Down, desculpa, síndrome de burnout, tá entendendo? E outras síndromes que existem aí, que podem ser despertadas na mente, porque a nossa mente é uma coisa muito, não é lógica e matemática. A nossa emoção nem é uma matemática exata. Ela precisa ser o quê? Observada, treinada. Inteligência emocional é um dos instrumentos que pode nos ajudar a implantar isso. É claro também que cada um tem que procurar o seu psicólogo, o seu psiquiatra para fazer o tratamento adequado. Além disso, né? Se precisar tomar medicação, que tome medicação. Mas em cursos, por exemplo, de imersão, a gente trabalha muito com essa parte do autoconhecimento, de algumas propostas racionais de que a gente pode ali gerenciar melhor as nossas emoções. É essa que é a ideia, utilizar a inteligência, a racionalidade para gerir melhor as emoções, porque se você seguir a sua vida apenas com emoções, você vai ser uma pessoa frustrada. Você vai brigar muito, você vai se decepcionar demais. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio entre razão e a emoção. Mas o primeiro passo é palestra de sensibilização, treinamento e com processo de convencimento do gestor, para que assim cada entidade política, administrativa, possa implantar isso para os seus servidores. E quando tiver essa oportunidade, pessoal, participem, independentemente do cargo, se você é um auxiliar, um técnico, é um colaborador, um estagiário, é um analista, é um procurador, é um gestor, é um auditor, não importa, participe, que vale a pena. Muitas vezes, Vanessa, e outras pessoas que estão assistindo, quando eu sou contratado, às vezes, para dar algumas palestras sobre isso, ou treinamento, alguns dizem, eu não preciso disso, já sei tudo. Há a questão do preconceito, mas muitas vezes também o gestor fala, não, vai ter que assistir. Aí assiste, no final, vem lá me abraçar, me agradecer, fala que mudou a vida, que a partir de hoje será diferente, abriu a mentalidade, que agora quer viver mais, quer produzir mais. E muitas vezes o líder, o chefe, o secretário chega para mim, tá vendo essas pessoas? Isso é recorrente. Me cutuca assim, essas pessoas aqui que vieram aqui, boa parte delas disseram lá atrás que não precisavam, que não precisavam. Então, assim, nós precisamos, como eu disse há pouco, não acredita em mim. Você tem que fazer, observar e aplicar na sua vida. Depois que você aplicar, vai aperfeiçoando. Eu duvido que você não será uma pessoa melhor e mais feliz, que é o mais importante. É isso aí. Gente, eu sou coach também, fui fazer a formação para meu autoconhecimento e assim virou muitas chaves na minha vida. Então eu sou da família do coach, da inteligência emocional, faço terapia, né? Inteligência emocional tem muitas ferramentas que contribuem para a terapia, que não são trabalhados na terapia, então é essencial. E assim, eu escuto muito de servidores públicos que é um ambiente pesado, é um ambiente tóxico. Por isso que eu trouxe essa palestra do Francisney aqui para o nosso YouTube. Leve para os seus gestores, para que eles possam assistir. Ele fez de uma forma bem breve aqui essa apresentação, mas é de grande valia que vocês possam. Eu não estou ouvindo, Vanessa. Não sei se cortou o áudio. Tá ouvindo? Agora voltou. Voltou? Então, e quem quiser mudar, vai mudar. Então, a gente precisa levar este conhecimento, este treinamento, né? Porque a inteligência emocional é treinável. Então, a gente precisa treinar, né, a gestão das nossas emoções. Francisney, quero agradecer
Dr. Francisney aí pela... Cortou o áudio de novo aqui. Desculpa, Vanessa. Eu não sei se programa ao vivo acontece isso mesmo. Faz parte, é questão de tecnologia. Ficou mudo. Um minutinho que ela já vai retornar. Foi? Me escutando? Ok. Então, levem essa palestra, eu vou deixar salvo aqui no nosso canal do YouTube, tá? Para que vocês possam levar este conhecimento para outros gestores, líderes, colegas, né, de equipe, para que vocês possam conversar mais sobre o assunto. Carla, boa noite, está aqui com a gente de novo. Obrigada, Carla, pela participação, todos que estão aqui com a gente. E, gente, é essencial inteligência emocional, como o Francisney falou, a saúde mental é um dos pilares que hoje a gente precisa cuidar e olhar para isso com amor. Francisney, obrigada pela sua participação, mais uma vez, sempre muito grata, gratidão por compartilhar todo esse conhecimento, né? A gente segurou aqui 30 pessoas aqui online, então um tema de grande interesse, né? De grande relevância. O pessoal aqui agradecendo, quero agradecer Guapi, Jeová, ficaram aqui até o final, a Carla entrou aqui no finalzinho, mas vai ficar gravado. O José, parabéns, Francisney, obrigada pela colaboração, José. O Robson também colocou aqui parabéns, a I9, Francisney, Maria Betânia, Yolanda, a Keila, que colaborou aqui com a gente, a Renata Garcia, que sempre está conosco, Eliana, Priscila. Gente, não é fácil, mas é possível, tudo é treinável. Então, vamos buscar cada vez mais informação, conhecimento, e a I9 está aqui junto com vocês para passar mais esse momento. Francisney? Fica um desafio, Vanessa. Desculpa interromper. O desafio é o seguinte, pessoal. Você vai depois lá no Instagram, printe aqui a tela dessa palestra, desse momento, vai lá no Instagram, marca aí I9 capacitação, marca ali também o professor Francisney Liberato, para você, como forma de agradecimento, né? Além disso, compartilhe esse vídeo que a I9 estará deixando aí no YouTube para outras pessoas, para ter esse conhecimento básico, como também aos gestores, aos servidores do órgão, e assim a gente vai levando conhecimento de mais pessoas de todo lugar. No mais, eu agradeço, Vanessa, mais uma vez, a parceria, a oportunidade, e me coloco à disposição para sempre ali desenvolver e ajudar as pessoas. Esse é que é o propósito de vida que eu tenho já há muito tempo. O nosso aqui também é levar conhecimento para um Brasil melhor, e a inteligência emocional vem junto, não pode ficar de fora, né? Sem inteligência emocional a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, muito obrigada a vocês que estão aqui no nosso chat até agora com a gente. Então, façam isso que o Francisney falou, tira um print aqui da tela, compartilha no seu Instagram, compartilha esta aula aqui no YouTube, nos seus grupos, no grupo lá da sua instituição, da sua equipe, para compartilhar esse conhecimento. E antes de sair, deixa o seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas e se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. Amanhã nós vamos ter mais uma live e vai ser sobre planejamento das contratações nos municípios. Amanhã é 19h30 a nossa live. Tá bom, gente? Fica o convite aqui para vocês. Francisney, obrigada. Um bom descanso. Tchau, gente. Um bom